Bom estarmos juntos novamente para refletirmos um pedacinho da Palavra de Deus, e eu chamo a sua atenção para Marcos capítulo 16, versículo 7. Um pouco depois da morte de Cristo, ele foi sepultado, as pessoas estão ainda intrigadas com a situação, e as mulheres vão ao túmulo para encontrar, para ver o que se passa ali, e elas chegam lá e elas são surpreendidas por um anjo que lhes traz uma mensagem e manda uma mensagem aos discípulos através delas. É o que diz Marcos 16, 7, que diz: mas ide, dizei a seus discípulos e a Pedro que ele vai adiante de vós para a Galileia. Lá o vereis como ele vos disse. Eu chamo a sua atenção para essa declaração. Vai e dizei aos seus discípulos e a Pedro. Uma vez que ele estava dando uma mensagem aos discípulos, e Pedro era um desses discípulos, por que ele acrescenta o nome de Pedro? Ou por que ele não acrescentou o nome de outro? Ele só acrescentou o nome de Pedro. Por que será? Pouco tempo antes, o Senhor Jesus havia dito que ele ia ser preso, ia ser morto. Todos os discípulos disseram, mas Pedro foi mais enfático em dizer: eu vou estar contigo. E o Senhor Jesus disse: não, você não vai estar comigo. Você vai me abandonar como todos os outros. E ele insiste em dizer que ele vai estar com o Senhor, e o Senhor diz para ele: antes que o galho cante, você vai ter me negado 3 vezes. O texto de Lucas nos narra que quando Pedro de fato negou pela 3ª vez, os olhos dele alcançaram os de Jesus e ele chora amargamente e sai chorando dali. Provavelmente ele entende o seguinte: ele não tem qualificação para ser um discípulo de Jesus. Parece que de alguma maneira Pedro se auto-excluiu do grupo de discípulos por não estar qualificado. Pelo menos não tão qualificado quanto ele achava que devia estar. E o Senhor Jesus conhecia essa visão, sabia que ele estava sofrendo e angustiado, e sabemos que ele já tinha voltado para pescar. É possível que ele já tivesse desistido da ideia, porque ele entendia que ele não estava qualificado para ser um discípulo de Jesus. Talvez você já tenha chegado a essa conclusão. Você está muito aquém do padrão requerido dos discípulos de Jesus. E se você tiver a chance, você volta para pescar, vai fazer outra coisa, porque parece que você não tem muito jeito, muita qualificação para ser discípulo de Jesus. Mas Deus, como disse a Pedro, diz a você: embora você cometa o erro que cometa, e seja o fracasso que foi, eu não desisto de você. Essa mensagem é para os discípulos e é especialmente para você, que se sente não qualificado como Pedro se sentia. E Deus está dizendo para ele, está dizendo para você: eu te conto depois. Ele não desistiu da gente. Ele não desistiu de Pedro. Ele não desistiu de você. Ele quer te encontrar, mesmo sabendo que você é um fracasso, que você falhou, que você o negou. Que você se volte ao Senhor sabendo disso. Nele há segurança e acolhimento. Deus te abençoe.